Olá, eu vou falar um pouquinho, vou tentar esclarecer um pouquinho sobre esse material didático que a gente chama de linhas do tempo. Na verdade, são quatro, nós pensamos para fazer 4 linhas do tempo e já tem pronta já há algum tempo a primeira delas, né? O primeiro caderno, o primeiro álbum, a gente chama um álbum que tem vários cadernos de linha do tempo. Por que a gente resolveu fazer esse material? O tempo cronológico é uma das noções mais difíceis de serem elaboradas pelo pensamento infantil. As crianças têm muita dificuldade em entender o tempo, principalmente quando ele começa a ficar mais longo, né? O que é um século, o que é 1930, por que é século XX, enfim. Então a gente desenvolveu esses cadernos, começando com noções mais simples, mais primeiras, mais ligadas à própria criança, para ir para noções mais abstratas e complexas. Então, o primeiro caderno, como todos os outros também, sempre tem a linha do tempo focada, a qual a gente está se referindo, articulada com outras linhas do tempo. Por quê? Qualquer história de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de qualquer país, está sempre articulada com várias outras histórias que impactam na história focada, como também aquela história impacta em outras histórias. Por exemplo, nessa linha que a gente tem aqui, que é a primeira, a criança, em geral, pode ser a partir dos 6 até os 10 anos, vai elaborar a história de vida dela, né? Articulada com a história de vida da família dela. Por exemplo, alguns fatos da história da família dela, como é que impactaram na história dela? Por exemplo, quando ela tinha 4 anos, nasceu um irmãozinho, um bebezinho, e ela começou então a fazer xixi na cama. Então, como é que isso pode estar articulado, né? Claro que talvez isso não seja escrito propriamente na história dela, mas vários fatos da história da vida dela vão estar ligados à história da família dela, né? Quando ela tinha 11 anos, eles se mudaram de cidade. E então, ela entrou numa escola no meio do ano. E ela repetiu aquele ano. Então, um fato da história da família está impactando na história de vida dela. Então, eu vou mostrar um pouquinho esse caderno que a gente tem aqui, que é o caderno número 1, que a gente tem um manual, né, que introduz um pouco essa noção de tempo, faz umas reflexões importantes para um esquentamento que leva à elaboração das linhas, né? Aqui também tem todos os passos para ser que a gente indica para a pessoa poder fazer a elaboração da linha do tempo. E tem até um espacinho aqui para a criança conversando com a mãe, lembrando ela mesma, porque a criança, todo mundo tem suas lendas, né, que você não sabe, mas a sua família sabe. Você era muito agitadinho, você era muito engraçadinho, contava muita piada, várias coisas do tipo, e aí ela vai escrever algumas coisas que ela soube, que ela lembra da história de vida dela aqui. Então, nesse caderno, primeiro, ele tem um caderno A, né? Que aqui é só para a gente trabalhar qual a unidade de tempo que a gente vai medir. Você pode medir por um ano, você pode medir por uma década, por um século. Nesse aqui a gente vai fazer pelo ano, tá? Então, primeiro a gente trabalha com a criança essa linha, a linha do ano. Então, a gente vai ver, tem um encartezinho, né? Nesse encarte, por exemplo, aqui tem Dia do Índio, aqui tem Natal. O Natal sempre é no mês de dezembro, então a gente coloca o Natal, coisas que são sempre no mês de dezembro, coisas em julho, férias, né? Eu nasci em março, então eu boto meu aniversário, Páscoa, tem algumas datas que elas não são sempre, a Páscoa eventualmente pode cair em março, em geral em abril, enfim. Ela vai trabalhar esse ciclo do ano que sempre se repete como uma unidade, né? E para aí depois ela poder contar quantos desses ciclos, quantas dessas unidades ela já tem na vida dela. Então aí ela vai elaborar esse segundo caderno, né? Que pode ser realizado em grupo, na escola, em casa, né? Esse álbum, que é a história da vida dela. Então, se ela nasceu em março, ela vai colorir de alto a baixo essa linha de março, todas as linhas de março, cada uma de uma cor que a gente vai designar. Aí ela vai tirar daqui desse encarte, né, o primeiro ano de vida dela e vai colar aqui.
Então, quando ela completa 1 ano, é que ela faz que ela vai entrar no 2º ano de vida dela. Então, quando ela faz 1 ano, ela está no 2º ano de vida dela. Então, essa é a dimensão lógica da linha do tempo. De eu contar quantos anos eu tenho, né? Se eu estou com 8 anos, eu estou vivendo o meu 9º ano de vida. Isso é que dá a dimensão dela entender o 1900, que ela está vivendo o 20º século, que é o século XX. Mas ela vive isso na própria história dela. Mas essa linha tem uma dimensão existencial, antes mesmo de começar a elaboração lógica, a dimensão existencial, isto é, o que é tempo, quando é que eu comecei a existir, quando é que eu começo a contar a minha linha do tempo, quando é que eu começo a existir, né? Esse aqui é a linha do tempo da existência da criança, né? Então ela diz assim, eu comecei a existir na barriga da minha mãe. Você já existia antes da barriga da sua mãe? Como indivíduo, não, mas seus olhos azuis da sua avó já existiam, que você puxou. Assim como os olhos vêm lá dos vertebrados, dos peixes. Então, essa discussão existencial vai remeter à sua história, a história dos tempos. Então, se eu fosse começar a contar a sua história, eu tinha que começar a contar, sei lá do Big Bang, porque a sua história começa muito antes de você como indivíduo. Porém, toda a contagem de tempo é arbitrária. A gente arbitra que vai começar a contar a partir do nascimento, tá? Nessa linha do tempo, começa a partir do nascimento, assim como o nosso tempo é contado a partir de Cristo. Começa uma era de Cristo, a gente começa a contar, sei lá, Maomé, lá os chineses, tem outro marco, enfim. Todo início de qualquer linha é arbitrário. E outra dimensão também que aqui, tá vendo? Tem a história, deixa eu mostrar aqui a história, ai meu Deus, deixa eu ver. História da família, que são os fatos da história da família que pode ser colocado aqui, articulado com a história de vida dela. Isso tudo tem instrução no manual para como elaborar. E tem uma dimensão muito interessante, que é a dimensão da expressão, né? Por exemplo, aqui, nesses quadradinhos do 1º ano de vida, por exemplo, que quando ela era um bebezinho, a ideia é que desenhe ela bebê, eu bote uma fotinha dela bebê, no 2º ela maior, mas já teve crianças que quis botar, por exemplo, os brinquedos. O brinquedinho quando era pequeno, o brinquedinho maior, o brinquedinho, enfim. Aqui é uma parte mais artística, que cada um vai fazer como quiser. Às vezes no 1º ano, bota só um fato da vida. Eu era muito agitado, então desenho um bebezinho agitado. Sei lá como é que... Ou pode escrever. Enfim, a expressão é muito de cada um.